não por aquilo que ela tem, mas por aquilo que ela é. Não por aquilo simplesmente que se é visível esteticamente, mas por aquilo que se é notório fundamentalmente, essencialmente. Foi mais grave, Mike? Nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. E isso chegou, agora chegou. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento. E nós estamos felizes de ver a igreja reunida e fortalecida no Senhor. Desde as 6 horas da manhã. Oh, Jesus! Esse é o lugar que nós jamais deveríamos ter saído. O lugar aos pés do Senhor Jesus. É esse lugar. É esse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos radiantes pelo que Deus está fazendo, nos entregando. Estamos felizes demais. Como já foi dito aqui, acerca de muitas coisas, nós estamos vendo o quanto Deus está agindo na igreja. Aleluia. E sabe o que é incrível? Porque o texto de Mateus capítulo 6, versículo de número 1, propriamente o versículo de número 10, quando Jesus vai ensinar, Jesus está falando muito sobre isso lá, no Girassol. Quando Jesus vai ensinar, segura um pouquinho aí, acerca do Sermão do Monte, quando ele vai introduzir o modelo de oração, o texto começa dizendo: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o texto ele não começa exaltando o homem ou trazendo uma importância daquilo que o homem deseja para si. O texto ele começa dizendo da importância de Deus, que tem a importância que Deus tem para o homem e não a importância do que o homem tem para Deus. O texto começa exaltando Deus e dizendo: Senhor, se há algo que precisa ser estabelecido em mim, que talvez eu não saiba, é que o teu reino venha a nós. E sabe o que eu amo nisso? Porque o texto depois continua: livra-nos do mal, não nos permita cair em tentação. Sabe, o texto começa a colocar um bocado de adjetivo que nós precisamos na nossa vida cotidiana, mas no final das contas, só Deus sabe o que é bom para nós. Por isso ele vai dizer: venha a nós o teu reino. Agora, sabe o que é interessante? Porque o texto, versículo 10, ele fundamenta dizendo: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas é interessante porque o versículo 1 e os versículos anteriores ao 10, ele primeiro vai estabelecer um modelo daquilo que nós não deveríamos ser a partir do erro dos hipócritas e a partir dos erros dos fariseus. Ou seja, quando der esmolas, não façam como os fariseus. Quando jejuardes, não faça como os hipócritas. Mas quando ele vai falar da oração, ele disse: vocês façam não a partir do erro de um homem, mas façam a partir do modelo de Deus. Venha a nós o teu reino, Pai nosso. Sabe o que eu entendo? Que para muitas coisas da nossa vida, o ponto de referência é a infantilidade do irmão. Porque Mike Murdock, eu lembro, né, Samuel, ele dizia assim, você pode aprender de 3 formas. Primeiro, com os seus erros. Segundo, com os erros dos outros. E terceiro, por meio dos seus mentores. E sabe o que eu amo em Jesus? Porque ele começa o texto dizendo: se há um modelo errado aqui, é a partir dos fariseus. Por quê?
ali o jejum e a esmola, ele tem uma certa necessidade de importância. Jesus não está negligenciando esse lugar, mas ele disse, a importância do jejum e a importância do dar, e as esmolas, do ofertar e do compartilhar, não estão na mesma medida da oração. O jejum você aprende a partir do erro do outro, ou seja, não faça assim, faça assado. O jejum você aprende a partir do erro do outro, não faça desse jeito, faça desse outro jeito. Quando se trata da contribuição, ele vai dizer, não faça a partir do modelo dos hipócritas, faça a partir desse modelo. Mas quando ele fala da oração, ele não olha para nenhum homem aqui nessa terra, porque não tem ninguém capaz de saber aquilo que só Deus sabe. E é por isso que esse ambiente de oração, uma vez, pastora, que manifesto, meu irmão, ele muda a nossa rotina, ele muda as nossas perspectivas, ele muda o nosso relacionamento, porque agora eu não posso mais aferir a partir do erro de alguém, eu preciso aferir a partir do acerto do Pai. Você está aqui, irmãos? Então entenda nessa noite, Deus está fazendo grandes coisas, e é por isso que nós estamos alegres. Aleluia! Aplauda esse Deus, igreja do Senhor. Aleluia! Abra aí no livro de Gênesis, capítulo 17. Deixa eu parabenizar aqui a mídia da igreja, a partir aqui do Léo, né, do Data Show. Rapaz, o negócio está alinhado hoje aqui, viu? Tá de parabéns. Parabéns. Eu tinha umas músicas aí que eu não estava lembrando e iniciou bem bacaninha ali, estava tudo lá. Se você não conseguiu louvar a Deus, não foi por falta de competência do Léo. Foi por falta de desejo seu mesmo, porque o texto estava aí, ó, a letra estava aí. Se você não conseguiu ler a Bíblia hoje ainda, não foi por falta de esforço da igreja, porque estava aí abastecido para que nós pudéssemos ler todos os textos. E eu amo essa igreja, porque a partir de um todo, de um bem comum, de um trabalho mútuo, que nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém, igreja? A igreja está aqui, irmãos, cheias do poder de Deus. Aonde estão os remidos do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Que a liberdade do Espírito do Senhor se manifeste aqui neste lugar. Que a liberdade do Senhor se manifeste sobre a igreja. Pega a tua Bíblia aí, eu sei que o Data Show está aqui para facilitar para vocês, mas deixa ela aberta no livro de Gênesis, capítulo 17, a fim de que nós possamos estabelecer aquilo que Deus quer para nós hoje. Aleluia! Confesso dizer para os irmãos que é só por meio da força sobrenatural hoje aqui, irmãos. E olha que eu não sou irresponsável, eu gosto do ambiente natural e ordinário, mas a nossa força hoje é só por meio sobrenatural, porque o cansaço está grande, as responsabilidades hoje, o dia todo foi intenso. Eu tive a oportunidade de abrir aqui às 6 horas da manhã, junto com a minha esposa, ministrizando, o Fausto estava conosco também, e percebi o quanto a igreja também estava de prontidão para fazer esse relógio acontecer. Glória a Deus, aleluia! Finalizamos aí com chave de ouro, com a turma do Girassol, hein? Aleluia! Glória a Deus, Jesus! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor Jesus! E hoje pela manhã tive a oportunidade de estar na Igreja Batista, pastor Francisco, pastor Jonathan, meu xará, um abraço para o apóstolo, né? E foi um tempo também muito precioso lá. Glória a Deus. Mas eu queria falar sobre vocês, lá nós falamos inclusive sobre o reino dele, mas hoje o Espírito Santo de Deus me conduziu uma palavra, eu quero ser fiel a ela. Nós queremos falar um pouco sobre a aliança de Deus para com o seu povo, e o desejo dessa renovação da aliança que Deus tem para com os seus. Amém, queridos? Diga para o irmão que está do seu lado, diga aliança com Deus. Diga aliança com Deus.
sugere um concerto com Deus. Agora diga: aliança com Deus renovada sugere uma nova oportunidade de Deus para mim e para você nessa noite. Você pode glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Abriu aí em Gênesis, capítulo 1, capítulo 17, versículo de número 1, que diz assim: quando Abrão estava, vou ler aqui, quando Abrão completou 99 anos, quantos anos? 99. O Senhor apareceu a ele e declarou-lhe: eu, o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, aleluia. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe declarou: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, amém, igreja? Podem se assentar louvando a Deus. Pai, nós estamos gratos, meu Deus, por que o Senhor tem feito aqui nessa igreja. Há um ambiente preparado, Senhor. Nós não estamos aqui, meu Deus, para desejar o Teu reino. Nós estamos aqui para evidenciar Ele. Um reino que já veio a nós desde o início desse dia e que não acabará no término dessa noite. Pelo contrário, se perpetuará, meu Deus, durante todos os nossos dias, para a glória do Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, pela integridade da igreja, pela prontidão dos teus filhos, meu Deus, em perceberem um ambiente de responsabilidade, um lugar de ocupação no Senhor e um lugar de privilégio e honra, aonde o Senhor tem nos dado a oportunidade de estabelecer o teu propósito, de cumprir a tua missão, Senhor, e de glorificar o teu santo nome. Que hoje, meu Deus, nesse culto de ceia do Senhor, aonde nós já estamos aqui, Senhor, fazendo memória do Senhor, do seu sacrifício, da sua aliança proposto desde Abraão até a aliança em Jesus Cristo no Novo Testamento. Pai, nós te somos gratos, meu Deus, por o Senhor ter morrido por nós, e ter também ressuscitado por nós, e também permanecer vivo por nós, a fim de que nós pudéssemos ter essa vida e a ter em abundância. Que o Senhor, meu Deus, reestabeleça conosco a sua aliança e nos dê a oportunidade, meu Deus, de compactuar com o Senhor até que o Senhor venha nos buscar. Que hoje, meu Deus, a palavra, meu Deus, que for ministrada saia, meu Deus, não só, meu Deus, afete os ouvidos, mas produza, meu Deus, uma semente no coração, e que essa semente possa brotar, germinar, florescer e produzir para a glória do Senhor. Nós te damos honra, te damos glória. O Todo-Poderoso Senhor está nesse lugar e é digno de ser exaltado nessa noite para a glória de Deus. Diga o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Queridos, nós estamos diante de um texto. Nós sabemos que desde o tempo de Abraão, Abraão é chamado para estabelecer um propósito de Deus na face da terra. Nós sabemos que Abraão, considerado pai da fé, falamos tanto de fé hoje, considerado o homem escolhido de Deus, para que nele pudesse ser bendita todas as famílias da terra. Inclusive, entendam, se há algo que você pode hoje bendizer ao nome do Senhor, seja grato pelo precursor Abraão, que te deu essa possibilidade de hoje estar aqui glorificando ao Pai
ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Deus escolhe Abraão num período e faz com que ele, a partir dele, produza a partir da sua semente muitos descendentes na terra. Há uma promessa para a vida de Abraão, que se tornaria Abraão, de que ele seria pai de multidões, que ele seria pai da nação, e que ele também teria muitos parentes após ele, que também poderia exaltar o nome do Senhor. Deus escolhe Abraão, e é interessante que de Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, de Jacó nascem os seus filhos, e dos seus filhos nascem as 12 tribos de Israel, a nação de Israel, e então depois veio o Cristo encarnado para a glória de Deus. É interessante porque Abraão, ele, como disse, considerado o pai da fé, se tornou notório, porém a evidência da sua notoriedade diante de uma promessa, houve também Abraão diversas limitações, que fez com que ele, durante a sua caminhada com Deus, recebesse o silêncio de Deus por muito tempo. Embora Abraão foi considerado um homem em que a partir dele a descendência seria numerosa, foi um homem limitado como qualquer um de nós, um homem com as suas limitações. A grande diferença de Abraão ou de Abrão era que ele era um homem de muita fé. Ele era o homem da fé. Deus está renovando a aliança com Abraão, e é interessante, porque no versículo 12 nós vamos ver Deus chamando ele. No versículo 13, ele e seus sobrinhos se separam. Quem era o sobrinho de Abraão? Ló. A igreja não está nada. No capítulo 14, Abraão tem uma grande guerra, trava uma grande peleja. Eu gosto desse nome, peleja. Trava uma grande peleja. Os pentecostais gostam desse termo. Cadê os pentecostais? Está aqui em nome de Jesus? Abraão, no versículo 14, trava, irmão, uma guerra tremenda, a fim de que Ló pudesse ser resgatado. Ló volta, e no capítulo 15, Deus faz uma promessa, Deus faz uma aliança com Abraão. E é interessante que, se você for ler o capítulo 15, como eu li, você vai perceber que existia ali um ritual, e nesse ritual se cortava um animal ao meio, e quando se cortava esse animal ao meio, o ritual vai dizer que Abraão deveria passar entre o meio desse animal, assim como também o próprio Deus passaria por meio de uma figura. Naquele tempo, por exemplo, é interessante porque quando os animais é posto ao meio, Abraão não fez isso. Olha que interessante, se cortava os animais no meio e então passava entre eles, porém Abraão não fez. É interessante porque o próprio Deus é quem vem com uma tocha de fogo e passa no meio entre esses animais, fazendo a ritualística que o figurino pedia. Ou seja, Abraão nesse dia não fez o que deveria ser feito como uma prática cotidiana, uma vez que um pacto era estabelecido, uma aliança era estabelecida, e neste ritual ambos teriam que passar. Porém, entretanto,
Apenas o Senhor o fez por meio de uma tocha. E eu quero aqui já começar a aplicar, dizendo para você que todo pacto e toda aliança, ele jamais dependerá de você. Escute, a aliança que Deus faz com Abraão não depende de Abraão, depende unicamente do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu aplicar aqui um pouco para você. Você não está entendendo. Qualquer coisa que hoje você se diz digno, merecedor, qualquer coisa que você se diga, sabe, feliz por algo que foi estabelecido, lembre-se que nada daquilo que você fez ou fará pode estabelecer um pacto que somente Deus é capaz de proporcionar. E assim é o pacto da graça. É um favor imerecido, cujo qual Deus decidiu, por meio de Jesus, na cruz do Calvário, dar a você. Hoje nós temos acesso à salvação. Isso não veio de nós, não veio de obras, não veio de performance, não veio de dons, veio somente por meio de Deus. Abraão recebe, no capítulo 16, a sua esposa Sarai. E olha que interessante, nos capítulos anteriores ele tem uma promessa. Você lembra da promessa? Que ele seria bendito, ele herdaria um filho, e dali muitas pessoas viriam. A gente inicia o capítulo 16, a gente termina o capítulo 16, lembrando que Abraão ele só tinha 86 anos. Mas o versículo do capítulo 17 que nós lemos, o texto vai dizer que ele tinha 99 anos. Agora escute, de 86 anos a 99 anos, nós temos um tempo de 13 anos, onde Deus decide se silenciar para Abraão. Deus faz uma promessa no 16 e não conclui essa promessa, somente manifesta essa promessa quantos anos depois? Quantos? Vocês têm dificuldade de falar esse número, né? Tudo bem, mas é 13. É verdade. É 13, vou fazer o quê? Número é número. Mas tinha que ser 13. Talvez até para nos mostrar que até na representação da numerologia, o 13 era um modelo de representar a forma inadequada que o homem vivia entre Deus e o homem. Cuidado, hein? O 13 já está se reverberando exatamente aquilo que ele produz, inclusive nos dias de hoje. Brincadeira à parte. 13 anos. E olha que interessante, Abraão recebe uma proposta da sua esposa. Diga assim: Sarai faz uma proposta para o esposo. Fala assim: Sarai faz uma proposta para Abraão. Deita-te com minha serva Agar. Era Agar? Olha, deita-te com ela. Talvez assim nós auxiliemos a promessa de Deus. Eu não sei você, irmãos, mas de vez em quando a gente se encontra mais ou menos nesse cenário. A gente, por não entender a promessa de Deus e o seu tempo de conclusão, nós nos precipitamos em arrumar mecanismos e formas de que ele se conclua mais rápido. Você já viu isso? Nem parece com nenhum de nós, né? Todas as vezes que Deus sugere algo para você,
você fala assim: eu vou dar uma ajudinha para Deus, porque afinal de contas o tempo já se passou, os anos vai se passando, e eu não estou entendendo o que Deus está fazendo comigo. Deixa eu te falar, deixa eu pregar para você. Deus está dizendo: o homem não é capaz de ajudar a Deus naquilo que somente Ele é capaz de estabelecer e cumprir. Quando é que chega a minha vez? Quando é que chega a minha hora? O apóstolo Andrade cantou muito: chegou a minha vez, chegou a minha hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Mas por 13 anos a vitória não vem, o projeto não se conclui, e talvez você está exatamente nesse lugar de Abraão. Você está dizendo, você está assim, olha, disposto, o tempo está tão se passando, o negócio está tão desgastado, você está tão com pressa para que o negócio venha. Afinal de contas, Deus não mente, Deus não dorme. Mas eu vou te falar uma coisa: há um tempo entre nós e Deus que se chama crescimento, maturidade, e Ele não vai produzir sem que antes esse crescimento e essa maturidade chegue até nós. Deus está falando com crentes aqui nessa noite. Oh, a promessa está demorando, né? E você talvez está arrumando um mecanismo de fazer com que ela se cumpra. E talvez a prova de que Deus ainda não fez é que aquilo que você conquistou está dando tudo errado. Sabe por quê? Porque é uma falsa promessa conquistada a partir da força do teu braço. É Deus dizendo assim: calma, que eu sei a hora de me movimentar. Há um propósito. Se você acelera do seu modelo, da sua forma, você colhe da sua forma. Mas é eu que estabeleço. Eu sou o Todo-Poderoso. Ah, meu irmão, aí o negócio muda. Veja que Abraão, ele passa à frente de Deus nisso. Abraão toma uma decisão precipitada, que nem algum de nós. Porém o Deus que é amor, não, você não entendeu. Porém o Deus que é amor não o abandona. Eu acho que vocês não estão acostumados a ouvir esse termo aqui, mas deixa eu te falar: há um Deus que é amor. Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. O amor que está disposto a não te abandonar, ainda que você tome as rédeas da sua vida. Um Deus de amor que não está disposto a te esquecer, ainda que você se esqueceu dele. Um Deus de amor que não é capaz de te deixar no vácuo, ainda que você o tenha feito. Ele está aqui e Ele é o Todo-Poderoso. No capítulo 15 ele se sente capaz de gerar. Tipo, e aí? Não é possível, esse filho não vem não. 99 anos. No capítulo 16 ele até se vê capaz, porém ele passa na frente de Deus para tentar ajudar a Deus, igual alguns de nós. No capítulo 17, ele não só pode gerar o filho, Isaac, como também, embora ele não só possa, porque esse é o problema. No capítulo 17, o texto já começa dizendo que ele tem quantos anos, irmãos? 99 anos. 99. Aí é aquela hora que no Cronos do homem assim fala, é tempo? Cronos é tempo? Na perspectiva visual,
na perspectiva humana, pastor Jones, na perspectiva de tempo, 99 anos é incapaz de gerar o milagre que Deus prometeu. Porque se com 86 já é duvidoso, imagine depois dos 13. Ou seja, não, Deus fez, mas ele decidiu já nem fazer mais. Eu acho que Abraão estava que nem o culto do pastor, pelo na conta da soberania de Deus. Que ele é soberano, está tudo bem, é ele que faz. Ele diz, mas disse, está tudo bem. Não, meu irmão, pare de colocar na soberania de Deus a sua incapacidade de esperar o tempo de Deus. Porque para aquilo que nós não temos resposta, presbítero Hélio, bota nas contas da soberania. E até tudo bem, porque é uma forma de se resguardar. Mas eu vou te falar uma coisa: se Deus disse, está dito. Aleluia! Porque eu amo escrito está. Porque mais do que assim diz o Senhor, eu gosto do que escrito está. E escrito está no capítulo 16 que Abraão seria pai de multidões. Eu não estou pregando, eu estou pregando para uma igreja cética aqui neste lugar. Eu estou pregando para uma igreja desesperançada. Eu estou pregando para uma igreja fria, no sentido de perspectiva. Não, eu estou pregando para uma igreja corajosa, disposta a esperar o tempo de Deus se revelar. Você veio para a igreja errada. Você achou que essa igreja era pautada nas teologias calvinistas e arminianas. Nós amamos os calvinistas e os arminianos, mas aqui nós não temos essa ideologia. Nós somos pentecostais com cinto de segurança. A Bíblia é o nosso crivo de fé e prática e conduta. Há um Deus aqui que é capaz de fazer com que o homem seja capaz de ser racional, no sentido de consciência, entendimento pleno, mas também é um Deus aqui neste lugar que é capaz de gerar uma capacidade de nós sermos fervorosos, ardentes pelo poder do Espírito de Deus. E é exatamente quando ele não tem essa perspectiva, 99 anos, só não é capaz de não gerar, mas nem força, porque assim, ele tinha até força para tentar ajudar Deus com 86. Sarai faz uma proposta e ele ainda homem que dava conta do recado falou, eu aceito a proposta. O problema é que com 99, Samuel, ele não só é incapaz de gerar pela incapacidade humana, agora ele está impossibilitado não só de ajudar Deus, mas o tempo se passou, o silêncio de Deus se perpetuou e agora ele se vê arruinado. Olha, nem condição de tentar ajudar Deus de forma humana eu não tenho mais. E sabe o que eu amo no Evangelho? Sabe o que eu amo nas Escrituras? Porque é exatamente aí que o capítulo 17, o versículo 1 faz todo o sentido, porque o texto vai dizer, é Deus se apresentando dizendo, eu sou o Todo-Poderoso. É na tua incapacidade que o eu sou o Todo-Poderoso entra. É na limitação sua que o eu sou o Todo-Poderoso se apresenta. É na hora que já não tem mais perspectiva na lógica humana, na ideia de idade, no tempo que já não é mais oportuno, na disfuncionalidade do corpo humano, é que ele se revela, eu sou o Todo-Poderoso. Tu podes fazer, Senhor, o impossível, Deus. O eu sou Todo-Poderoso está aqui neste lugar. Não, você não está entendendo. O eu sou Todo-Poderoso está aqui neste lugar. Deleita-te no Senhor e na força do teu poder, porque hoje ele decidiu honrar a igreja dele com nova aliança com
explicar um pouco mais aqui. É por isso que a gente não entende. Você não entende nada. Ô pastor, abriu uma igreja hoje, fechou uma igreja amanhã. E você fala assim, meu Deus, que negócio é esse? Levanta-se um grande pastor hoje, cai-se esse grande pastor amanhã. E aí você fala assim, que negócio é esse? Que Deus, onde está esse Deus? E a gente começa a se escandalizar. E a gente começa a nutrir a nossa mente somente pela perspectiva lógica, cheia de pessimismo. Aí agora você se vê fazendo cálculos e mais cálculos, contas e mais contas, e a equação não fecha, a dívida não é sanada. Ah, meu Deus do céu, a inquietação toma o teu coração, e você diz, e agora? O que será de nós? Ah, Senhor, quem poderá nos defender? Eu tenho uma boa notícia para a igreja apostólica Atalaias. O grande eu sou, o Todo-Poderoso já chegou. É por isso que os coliseus não param a igreja. É por isso que os leões não pararam a igreja. E a igreja continua de pé. E a igreja continua de pé. Escute versículo 17 no capítulo 17. Olha isso. Abraão começa a sorrir da promessa. Olha aqui. Olha que fantástico. Abraão ajoelhou-se, encostou o seu rosto no chão e começou a sorrir. Olha. Que negócio é esse aqui? Irmãos, 99 anos, irmãos, não é para qualquer mocinho, não. Só quem está com essa bola toda para fazer filho aí é eu, pastor Jones. O resto. Tem alguém aqui com mais filhos do que nós? Então, meu irmão, baixa a bola. Você gosta dessa mulher? Ei, aí vem, não, Fausto. Troca a ideia com o velhinho de 99 anos. Dizendo assim, ó, a promessa está firmada, está de pé. Prepara-te, porque o grande eu sou já está aqui para realizar o teu sonho, o teu projeto. É por isso que a fé sabe, ela não sente. A fé sabe e ela te faz andar. Você não é levado pela racionalidade, você não é levado pela perspectiva visual. A fé não precisa ver, mas ela já sabe que há um projeto espiritual que já desenhou todo esse cenário, só está esperando ser materializado em nós. Abraão sorri, como em muitos de vocês, porque você está aqui hoje, e aqui para nós, você andou tão sem perspectiva, que parece que você sorriu junto com Abraão agora, hein? Fala a verdade. Ah, pastor, não vai ser essa. Que negócio é esse? Você está falando de sorrir, de cumprimento de promessa. Deus está silenciado tem mais de 13 anos. Deus está silenciado tem mais de 20 anos. Eu peço isso há muito tempo. Uma coisa é certa, se Ele não te disse, você pode andar pela perspectiva da crença e da fé, ainda que não alcance. Porque a ideia da fé, como dita em Romanos pelo Fausto, ela não anula, ou melhor, ela não maximiza a ideia do realizar. A fé com base em Romanos, ela autentica a fé do que realizando ou não, Deus tem todo o governo e tem todo o controle. Agora, se Deus não te fez, você pode crer, mas você não pode ter convicção plena que Ele fará. E a tua crença já não pode ser nem só com base na realização, tem que ser com base no desejo do propósito de Deus, seja para fazer ou não fazer. Agora, se Deus te prometeu, se há uma palavra sobre ti, então assim diz o Senhor, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Oh,
Ela se cumpre, não tem que se cumprir. Porque o homem é fraco, mas Deus é forte. Porque o homem é pequeno, mas Deus é grande. Porque o homem tem falta de fé, mas Deus não anula a promessa independente da tua falta de fé. A tua fé grande não pode produzir o teu resultado grande. A tua fé pequena não pode anular a promessa de Deus. Você não pegou esse negócio. Você pode ter uma fé gigante e Deus ainda decidir não fazer, mas você pode ter uma fé minúscula e Deus disse: a promessa é minha, sou eu que te resguardo, sou eu que realizo. Afinal de contas, não somos vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós. Escute. Toda manifestação de Deus para aquela restauração de aliança, como eu disse no início, ela dependia unicamente de Deus. Você não está entendendo? Deus faz uma promessa nos capítulos anteriores e Deus se silencia no capítulo 16. No 17 ele resolve aparecer como quem diz: não aconteceu nada, eu só apareci. E eu apareci para te provar que não é o seu tanto de tempo gastando em campanhas que te promove. Eu me ausentei para você entender que não é a qualificação do teu tempo de oração que te justifica. Eu sumi para você entender que não é a sua prontidão em santificar seu Senhor, embora é um critério de obediência, mas ainda assim não é segurança do feito. Ele desapareceu para dizer: Abraão, ainda que você, escute, porque muitas das vezes a gente está assim, irmãos, a gente pensa que é pelos nossos próprios méritos. Eu faço para ter, eu faço para fazer. Não, você faz para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Judas veio para essa terra para morrer como um traidor, mas talvez hoje você veio aqui para se, em nome de Jesus, para se prontificar ao propósito de Deus. Seja lá qual for, a medida é dele, o tempo é dele, o resultado é dele, é ele quem faz, é ele quem promove. Em nome de Jesus, entenda isso. O seu ato de servir, seu ato de trabalhar, o seu ato de buscar, o seu ato de orar, o seu ato de congregar, o seu ato de cantar, o seu ato de sacrificar, o seu ato de jejuar, todos esses atos, até o seu ato de dizimar, não é para comprar nada, ele já comprou tudo. Não é para comprar nada, ele já comprou tudo. Eu não dizimo para comprar a Deus, ele já comprou antes de você dizimar. Não, eu não cultuo e congrego para comprar a Deus, porque ele já comprou tudo. Está pago, tetelestai. Eu não oro com a consequência de um resultado. É por isso que o Flá estava expresso. O resultado de muita oração é mais oração, porque o resultado de muita oração não é mais resultado físico, estético, financeiro, familiar. É um resultado de essência, de propósito. Se você não entendeu, entende agora. Tudo que você está fazendo não eleva a Deus para te cumprir as suas promessas. Ele já decidiu a cumpri-la, mesmo que você não fizesse nada. Mesmo que você não fizesse nada. Ele faz aliança e nós guardamos a aliança. Só isso. Ele estabelece a aliança, presbítero Edson, e nós apenas visualizamos a aliança, guardamos ela para nós e a valorizamos. Sabe qual que é o segredo e a tua ocupação na promessa de Deus? Nenhuma. Ô pastor, o que eu faço para que a promessa se estabeleça? Nada. Já está feito.
Esse é o nosso grande problema. Embora nós estamos vencendo muitos obstáculos, nós continuamos a querer convencer Deus a partir das nossas práticas. Deus não precisa ser convencido daquilo que Ele já desejou fazer. Não precisa. Deus já decidiu fazer. Não tem nada que você faça, nem de menos e nem de mais. Ele não te ama mais porque você o ama ao ponto de trabalhar, servir, se dedicar. E Ele não te ama menos ao ponto de você pecar e negligenciar. Ele te ama na mesma medida. A manutenção da aliança não é o homem quem faz, apóstolo. É o próprio Deus quem faz. Irmãos, eu sinto graça de Deus aqui. E eu estou pregando para uma igreja que está disposto a andar por essa medida. Alguém que está disposto a deixar o eu, a deixar as qualificações humanas e deixar o próprio Deus falar por si mesmo. Oh, irmãos, nós oferecemos a Cristo, e não há nada que, embora Ele nos peça, mas não há nada que faça com que Ele altere. Não é as suas obras, irmãos, vantajosas, aleluiadas, que fará com que o seu resultado seja aleluiado. Ele decide fazer. Agora veja que interessante. Quando no capítulo 1, no versículo 1, coloca aí, o Senhor refaz essa aliança, renova essa aliança. Quando Deus faz uma promessa, há uma idade que estava tentando alterar a condição. Há uma idade em jogo, o pastor Jô estava tentando mudar a realidade da promessa. Mas como eu disse, nem a idade, nem o silêncio alterou a promessa que Deus estabeleceu sobre a terra. E é interessante porque parece que está demorando, e a gente fica inquieto, porém a promessa continua de pé. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: a promessa continua de pé. Não, diga mais forte: a promessa continua de pé. Agora, escute, a questão é exatamente essa. Versículo 1. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor apareceu e declarou: eu sou o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Diga comigo: anda na minha presença. Andar na presença, irmãos, está ligado. É interessante porque quando o texto, nos seus originais, fala de andar na presença, ele está ligado a andar, se encontrar, a um foco estabelecido. É Deus dizendo assim: a promessa foi feita, não há nada que te roube dela, e não há nada que intensifique ela. Você não vai conseguir me manipular dizendo faz mais rápido, mas você também nos seus delitos e pecados não vai me manipular dizendo pronto, agora eu não recebo. Sabe aquela ideia? Voltei para o final da fila. Já viu? Muito crente, nos dias de hoje, ainda tem essa rasa compreensão dizendo: opa, fiz errado, pequei contra o meu Deus, vou para o rabo da fila, vou para o finalzinho da fila. Deus está de mal comigo, Deus está chateado comigo. Agora, uma coisa séria: Ele faz a promessa e traça um desenho a fim de que nós cumpramos com fidelidade. E o que Ele nos pede? Anda na minha presença. Deixa eu te falar uma coisa: a promessa de Deus, embora Ele quem dá, Ele também decide muitas das vezes condicionar a quem se deu. Embora a promessa de Deus não depende, ou só depende unicamente do Todo-Poderoso, Ele decide muitas das vezes condicionar e responsabilizar a quem referendou tal promessa. Deus está dizendo: Abraão, a promessa é minha,
Mas há uma atitude que eu desejo que você traça. Por quê? Porque até a ideia da graça de Deus, nós aprendemos, não anula a responsabilidade humana. Diga para o irmão que está do seu lado: a promessa de Deus é de Deus, por meio de Deus, para Deus, diante do grande eu sou, o Todo-Poderoso. Porém, Ele te condiciona a andar na sua presença. E quando Deus se apresenta e diz: o Todo-Poderoso eu sou, anda na minha presença, Ele condiciona os teus filhos a um projeto, a um estilo de vida, não que o qualifique para dizer a bênção chegará, mas porque o Deus que conhece o ser humano nas suas limitações, sabe que para treiná-lo adequadamente, às vezes precisa se infantilizar na sua soberania para acessar o coração dos humildes, dos menores. Deixa eu explicar para você: Deus pode realizar a promessa, mas porque nós somos pequenos demais para internalizar essa promessa, Ele fala: então eu vou te condicionar, porque enquanto você espera o cumprimento, você anda na minha presença. Enquanto você espera o resultado, você faz a minha vontade. Porque enquanto você espera a bênção de Deus, você continua sendo perfeito. Sabe por que isso, irmãos? Porque o homem está sempre condicionado a fazer a Deus por meio de uma troca. Olha, eu faço isso, o Senhor me dá aquilo. E na nossa pequenez, Deus aproveita disso. Porque, como diz Josemar Bessa, se a tua aflição te fizer orar, já te abençoou. Sabe o que você veio para a oração hoje? Não é simplesmente para cumprir a rotina do relógio, é porque há uma necessidade que pousa nos seus peitos, há uma necessidade existencial de algumas resoluções da vida, e você falou: vou unir o útil ao agradável, eu vou para cumprir o propósito, mas eu vou para receber a promessa, eu vou para cumprir o propósito, mas eu vou para receber a bênção. E Deus, sabendo da nossa pequenez de mente, Ele diz claro: anda na minha presença. Eu sou tudo para você. O Todo-Poderoso eu sou se apresentou. E é interessante que o todo aqui, o Todo-Poderoso aqui, o termo Todo-Poderoso, eu sou tudo para você. Você precisa ser tudo para mim. Jesus está dizendo: a mesma medida que eu sou para você, você também precisa ser para mim. Na mesma medida que eu estou te ajudando, você precisa também me glorificar. A mesma proporção que eu estou dividindo as minhas heranças com vocês, vocês também precisam dividir o seu coração comigo. Deixa eu te falar uma coisa: a soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade humana. E Deus está dizendo: há uma equação que precisa ser fechada, e a equação é essa: o Todo-Poderoso vai fazer, mas Ele te condicionou a se posicionar. Satanás não tem problema em dividir com Deus, mas Deus tem muito problema em se dividir com Satanás. Anda na minha presença, ser todo perfeito. Jesus está dizendo: eu não te quero pela metade, eu não te quero em parcelas, eu não te quero fragmentado, eu não te quero diluído. Ser todo perfeito, ser todo íntegro, ser todo perfeito. Obviamente que Deus não está exigindo de nós o que nós não podemos dar, mas Deus está exigindo de nós tudo o que podemos dar. E se na sua fraqueza e pequenez você consegue orar um pouco mais do que você está orando, dê para Ele. Se na tua pequenez você consegue servir mais do que você está servindo, dê para Ele. Se na tua pequenez você consegue evangelizar mais do que você está evangelizando, dê tudo para Ele. Satanás não vê problema em nos dividir com Deus,
Mas Deus é muito problema em nos dividir com o mundo. Você está aqui hoje, mas Jesus está dizendo: eu quero você por completo, eu quero você perfeito, eu quero você no combo, eu quero tudo que é seu, tudo que há em ti. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Romanos vai dizer, capítulo 12, que Ele nos quer que nós nos entreguemos como um verdadeiro sacrifício a Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, Ele vai dizer que Ele diz assim, que Ele vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Se você pensou que você poderia dar o teu espírito, mas a tua alma ser lançada para o mundo, você se equivocou. Se você achou que poderia dar a tua alma, sede dos teus sentimentos, e deixar o teu corpo de fora disso, você errou na dose. Deixa eu te falar uma coisa, e falar de corpo, eu quero aproveitar que hoje é culto de ceia. Jesus está dizendo: tudo, santifique tudo, em todo o vosso espírito, vossa alma e vosso corpo. Deixa eu aproveitar para falar com você: a modéstia das suas vestes sugere a qualificação da tua adoração. É a maneira como você se veste e a postura que você se porta também é uma forma de glorificar o nome de Jesus. Já não bastasse o vídeo que a pastora fez essa última semana, falando da modéstia, falando da mulher, sabe, na sua postura de pureza, de integridade. Jesus está dizendo: eu não te quero pela metade, eu não te quero só como corpo, eu não te quero só como alma, eu te quero como corpo, alma e espírito. Deus faz uma aliança. Escute, eu vou encerrar. E é interessante, porque através de Abraão seriam benditas todas as famílias da... O versículo 7 no capítulo 17 vai dizer sobre isso. Em ti serão benditas todas as famílias. Da onde? Serão benditas todas as famílias da terra. E por que você não está ocupando esse lugar? Se Ele disse que essa promessa iniciaria em Abraão e se perpetuaria em nós. É interessante, porque o texto de João vai dizer que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, Deus está dizendo: eu tenho muito para dar para os meus filhos. Há uma medida inesgotável que eu quero transmitir, transbordar. E olha que interessante, o versículo 2 vai dizer assim, ó, o versículo 2: eis que estabeleço a minha aliança entre mim e entre ti, e multiplicarei grandemente a sua descendência. Não, escuta, a Bíblia não vai dizer que somaria a sua descendência. Deus não está dizendo, ó, vai ser 10 mais 10, não. Deus não está dizendo vai ser 100 mais 100, não. Deus está dizendo, eu multiplicarei. A soma aqui não é soma, a soma aqui na verdade, a equação aqui na verdade é multiplicação. Aí eu te pergunto, 10 somando 10 dá quanto? 10 somando 10 dá 20, mais 10 multiplicado por 10 é a medida que Deus está disposto a te entregar. Essa é a medida. A promessa é de se multiplicar e não apenas de somar. Então, em nome de Jesus, levanta as suas mãos, eu quero profetizar sobre você. Eu nem sou profeta, mas dentro da perspectiva do Antigo Testamento, mas eu sou profeta dentro da perspectiva da palavra. E se a palavra me dá autoridade para profetizar e proferir e declarar, eu faço como a palavra está dizendo. A palavra está dizendo assim, ó: em ti eu multiplicarei. Seja multiplicado sobre os seus celeiros, seja multiplicado sobre a sua fé, seja multiplicado sobre a sua aliança, seja multiplicado sobre
Diga multiplicar. Quantidade. Diga multiplicar. Quantidade. Mas é interessante, porque em seguida Deus diz, no versículo 6, na parte B, o que diz aí? Eu te tornarei extremamente fecundo e te farei nação, e reis sairão de ti. Primeiro ele estabelece a ideia de multiplicação, nos organizando, dizendo a partir da quantidade que receberemos. Depois ele fala de fecundar, que tem a ideia de frutificar. Em outros textos vai dizer: e eu te tornarei extremamente frutífero. Porque aqui, evangelista Valéria, a multiplicação fala da quantidade, quanto se recebe, mas a frutificação fala de potencialidade. É o que se recebe no nível Harvard, é o que se recebe no nível, é o que a Josi falou, não é o tamanho da semente, é a potencialidade da semente. Ah, você não está entendendo isso. Eu vim pregar para você mesmo, irmãos. Eu vim pregar para você mesmo. O Deus que deseja te dar a promessa não está disposto a voltar atrás. O Deus que desenhou a tua promessa não está disposto a voltar atrás. Há um desenhar de Deus para a tua vida, e Ele está dizendo: eu começo pela multiplicação, dizendo quanto você receberá, mas eu também passo pela frutificação, dizendo como você receberá. E olha que legal o versículo B: e te farei nações e reis, bispa, sairão de ti. Deus já está lançando uma promessa sobre a posteridade. A gente fez aqui criando os filhos para a glória de Deus. Levanta as mãos em nome de Jesus. Tem muita gente nobre na sua casa que vai reinar como o Senhor para a glória dele. Não, irmãos, eu não fiz, pastor, eu só fiz até a 4ª série, até a 6ª série, não pude estudar muito. Pastor, meu sonho era fazer um técnico, não deu certo. Hoje eu já tenho filho, hoje eu já tenho obrigações, hoje eu já tenho tanto de compromisso. Não, levanta a mão, continua com ela levantada. E aí você fala: meu Deus, não tive ninguém, sabe, que pudesse ser um pouco mais do que eu tive, ter um pouco mais do que eu tive. Em nome de Jesus, escuta isso. Deus está dizendo: da tua família vai nascer gente nobre, gente capacitada, instruído. Porque Ele dá a multiplicação, revelando a qualidade. Ele dá a frutificar, revelando a potencialidade. Mas Ele também diz sobre a qualidade. Ei, Samuel, Deus está dizendo: tem potencialidade, qualidade e quantidade, em nome de Jesus. Aquilo que você não conseguiu produzir para você, fica tranquilo, seus filhos serão um celeiro de bênção. Aquilo que você não conseguiu conquistar, Deus está dizendo: os teus filhos conquistarão. Aquilo que você não conseguiu enxergar, é nos teus filhos que eles enxergarão. Se você não estiver glorificando esse Deus, irmãos, eu não sei o que você está fazendo aqui. Para de besteira, rapaz. Para de olhar para um lado e para o outro. Olha para cima. É do alto que vem o refúgio. Oh,